Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, embora seja um texto bem conhecido e uma história também, o Senhor tem algo novo para compartilhar conosco nesta noite. E eu peço a você que não saia antes que tenhamos a oportunidade de corrermos para a porta e te dar um abraço. Meu prazer, minha alegria é poder te abraçar e ter esse contato com você. Amém? 2 Reis capítulo 5, versículos do 11 até o 13, você vai poder acompanhar no telão, do 11 ao 13, 3 versículos apenas, independente da versão, o sentido é o mesmo. 2 Reis, capítulo 5, versículos do 11 ao 13, a palavra do Senhor nos diz: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, queria se colocar de pé e invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais o que ele te disse: vai, lava-te e ficarás limpo. Só até aqui. Ouve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você mais uma vez. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui, Pai, por tudo aquilo que já foi liberado através das ministrações de louvor, de palavras. Nós queremos te glorificar, porque sabemos que sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer, Senhor. Tu és a nossa rocha, tu és o nosso sustento, tu és a nossa força, tu és a nossa torre forte. Em ti colocamos a nossa confiança, Pai, e nós cremos que o Senhor tem muito mais para cada um de nós nesta noite. Aguça os nossos ouvidos, Pai, dilata o nosso coração, para que possamos não apenas ouvir a voz do Teu Espírito, mas nos inclinarmos, Senhor, diante da Tua presença, que é tão doce, santa e poderosa. Que eu venha diminuir, que o Senhor cresça, que o Senhor seja mais uma vez glorificado através da minha vida, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Meus lindos, eu quero falar com vocês sobre vencendo as frustrações. Eu creio que cada um de nós carrega consigo algum tipo de frustração, exatamente por tudo aquilo que nós enfrentamos e passamos como seres humanos. E de onde vem, meu pastor, as frustrações? De onde elas são geradas? Exatamente dentro das nossas expectativas e sonhos não cumpridos e não acontecidos. Quando você idealiza algo, quando você almeja muito por algo, e você acredita que está fazendo tudo certo para que aquele algo seja evidenciado, aconteça na sua vida, na sua família, na sua vida ministerial, no seu campo de trabalho, e de repente você não tem um retorno que você gostaria, o seu coração não apenas se abala, mas ele desanima e ele quer desistir. Mas é interessante que quando nós começamos a olhar para o contexto bíblico, nós temos uma profundidade muito mais além do que aquilo que nós podemos ler. Aqui nós vemos que Naamã era chefe do exército da Síria. Naquele período, a nação de Israel e Samaria, eles estavam passando por um dos períodos mais difíceis da sua história, onde os sírios haviam prevalecido sobre os filhos de Israel, exatamente porque a nação havia virado as costas para o Senhor. E o Senhor permitiu que os sírios se levantassem e prevalecessem contra os filhos de Israel, a ponto de levarem muitos escravos, e entre os escravos uma menina que foi morar na casa de Naamã. E é interessante que por trás de uma armadura, tanto porque ele era guerreiro, naquela época não só se podia chefiar, o chefe precisava demonstrar também batalha.
e que era um valente assim como os outros. Então ele ia para dentro do campo de batalha. E diz a palavra que Naamã assim fazia, mas ele escondia uma lepra. Mas muitos sabiam que ele era leproso. Pastor, e por que não tinham medo dele se o leproso ficava naquela época às margens da sociedade para não contaminar as pessoas? Em primeiro lugar, para que você possa entender, haviam duas naturezas de lepra. A primeira que era contagiosa, que era a lepra que criava feridas na pele. Essa era passada. E a outra lepra, ela era aquela que apenas deixava a pele branca. E quando a pessoa ficava toda branca, então ela era levada até o sacerdote e era considerada curada. Só que essa natureza de lepra, a segunda, não era contagiosa. Os leprosos que eram expulsos para ficarem à margem da sociedade, para que pudessem morrer de lepra, e na maioria das vezes eles morriam por causa das suas infecções, porque não tinham pessoas que pudessem tratá-los. Muito embora é óbvio que naquele tempo não existia uma medicina avançada, mas haviam remédios que eram colocados sobre as feridas, e como eles não eram tratados, então consequentemente eles morriam de infecções. Mas aqueles que tinham a lepra apenas como mudança de pele, que era no caso a lepra de Naamã, porque ele tinha relacionamento com todos, e se ele estivesse leproso, como no primeiro exemplo que eu dei, ele certamente não estaria junto com as pessoas, não estaria perto da sua esposa, das pessoas que ali estavam. Então ele tinha essa natureza de lepra, muito embora não fosse contagiosa, o incomodava. Não só porque ele ficava à frente do campo de batalha, porque o rei da Síria tinha muita estima por ele, e gratidão também, pelo fato dele ser um valente que trazia muitas vitórias aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel não, ao povo da Síria, aliás. Mas é interessante que esse mesmo vitorioso era um perdedor em outras áreas da sua vida. E eu quero te mostrar algo mais profundo. O grande problema de Naamã não era que a lepra que ele tinha incomodava, porque era só uma questão estética. Ela não passava para ninguém, ela não causava feridas, ela não causava infecções, ela não causava enfermidades internas, ela só mudava a cor de pele. Mas a grande lepra que ele tinha era no seu coração, a não aceitação de ser um líder, de ser alguém que estava na frente do campo de batalha e era leproso. Por quê? Porque exemplo de Naamã que ficou leproso, também quem ficou leproso? Geazi, servo de Eliseu, como castigo de Deus. Então a visão das pessoas naquela época era que a pessoa leprosa, ela estava naquela condição porque ela havia sido castigada. Então ele escondia isso, mesmo as pessoas sabendo. A pior ferida que Naamã carregava não era um problema na sua pele, mas era a ferida no seu coração. Era a lepra que estava no seu interior. Ele não deixou de ser bom por causa disso. Ele não deixou de lutar pelos sírios, pelo seu povo. Ele não deixou de ser um guerreiro. Ele não deixou de ser um valente. Ele não foi um vitimista que fez da sua lepra uma limitação para que ele não pudesse avançar. Não, pelo contrário, em todo tempo ele lutou, em todo tempo ele avançou, mas era algo que o incomodava, era algo que não deixava ele feliz. Então nós já começamos a ver aqui que a lepra de Naamã não era contagiosa, não trazia feridas para ele, mas a maior ferida era que estava no seu coração. Não só uma questão estética, mas uma questão: por que eu tenho essa lepra? Por que eu estou passando por isso? Talvez seja uma pergunta que nesta noite muitos se fazem. Por que eu estou na igreja? Por que eu estou temendo ao Senhor? Não era ainda o contexto de Naamã. Ele passou a temer ao Senhor depois. Mas você se pergunta: por que eu estou passando por isso?
Porque tantas pessoas têm falhado e elas não passam pelo que eu estou passando, não sofrem o que eu estou sofrendo, não padecem o que eu estou padecendo, e porque eu tenho que pagar um preço tão alto? Deus sabe das minhas lágrimas, Deus sabe o que eu tenho passado. Onde ninguém vê, o Senhor está. Eu tenho carregado essa carga só na minha casa, no meu trabalho. Eu pago dívidas que outros fazem, eu pago o preço por amar pessoas. Estou sofrendo porque alguém que eu amo sofre. Você se pergunta: por que comigo? E naquele momento, certamente quando ele voltou de uma batalha, a menina comentou, a escrava que era de Israel: se o meu Senhor conhecesse o profeta que é em Samaria, ele oraria por ele, e ele seria curado dessa lepra. A menina, por estar dentro da casa de Naamã, ela participava de todo o contexto, ela sabia do que ele estava enfrentando ou passando. E ela disse: eu queria que ele conhecesse o profeta. Segunda coisa que eu entendo é que, apesar de ser uma escrava, ela não era maltratada, ela era bem tratada. Porque uma pessoa que é maltratada, ela não deseja o bem para o seu patrão. Concorda comigo? Ela não deseja a cura do seu patrão. Ela não gostaria de ver o seu patrão em um bom estado. Então isso quer dizer que, apesar de ser uma funcionária da casa, ela era amada e ela era bem tratada. E naquele momento ela diz: como eu queria que ele conhecesse. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu queria que você cravasse esse primeiro princípio no seu coração. Abra as portas do seu coração para pessoas que não só creem no Senhor, mas que temem ao Senhor, e que vão sempre te empurrar para o lugar do milagre. Há pessoas que te encorajam a ir a lugares altos. Há pessoas que acreditam no potencial de Deus na sua vida quando ninguém acredita. Em pessoas que estão sempre prontas a ajudar, não importa a distância, não importa o tempo, não importa a circunstância, mesmo que seja através de oração, mas elas estão orando por você, elas estão clamando a Deus pela sua vida, porque elas fazem da tua dor a dor delas, da tua vitória a vitória delas. O que Naamã fez? O que a esposa de Naamã fez para cativar tanto aquela menina? E de repente, diz a palavra que, ouvindo isso, o rei da Assíria, querendo o bem também de Naamã, mandou uma carta para o rei de Israel, que já estava em uma circunstância deplorável. Estavam como perdedores. Samaria, capital de Israel, havia sido sitiada, ou seja, cercada pelos sírios. Só que deixa eu contar uma coisa aqui para você. Deus permitiu que os sírios se levantassem contra os filhos de Israel, mas a cura que Naamã precisava estava dentro de Israel, estava em Samaria. Eu não falo do profeta Eliseu, eu falo do Deus do profeta. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes existem autoridades e circunstâncias à nossa volta que são mais poderosas que nós não temos força contra essa correnteza, não temos força para vencermos esse adversário, mas nós precisamos entender uma coisa: que o grande milagre que o Brasil precisa, que o mundo precisa, está dentro de nós, ele habita em nós, e ele se chama Espírito Santo. É chegado o tempo onde o Brasil olhará para a igreja e ele dirá: nós podemos ter forças em leis, em regimentos,
em parlamentos, mas a força maior está no povo que ora, está no povo que teme ao Senhor, que clama a Deus. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor nesta noite. A força pode estar do lado de fora, mas o milagre está do lado de dentro. Segura essa frase aí: a força está do lado de fora, mas o milagre está do lado de dentro. Eita Deus! Naquela hora, quando a carta é enviada do rei da Síria ao rei de Israel, ele rasga suas vestes, achando que se tratava de uma emboscada, mais uma. E ele questiona: sou eu Deus? Eu tenho poder para curar? Ele já havia sofrido tanto, o rei de Israel, que tem quando você não se entala com um elefante, mas se engasga com a formiga, na ponta do iceberg. Ainda mais uma, isso é um teste para mim. E Eliseu disse ao rei de Israel: deixa ele vir, deixa ele vir. Diga para o seu irmão, dá uma sacolejada nele, diga: não tenha medo, não tenha medo, diga: deixa vir, deixa vir. Nós não nos gloriamos na sabedoria, nem na força, nem nas riquezas. Aquele que se gloriar, diz a palavra, glorie-se nisto, em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor. Se você crê que é assim, diga amém. Deixa ele vir, porque eu não tenho força. Em outras palavras, eu não sei lutar com espada, eu não sei vencer uma batalha carnal, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei da unção que sobre mim está. Eu sei do poder que manifesta através da minha vida. Eliseu disse: deixa eu vir. Diga para o seu irmão: Deus em você, Deus em você te torna imbatível. Fala com fé: Deus em você te torna imbatível. Se você crê, diga glória a Deus, diga aleluia e aplauda lindamente o Rei da Glória. Oh, aleluia! A força ela pode estar do lado de fora, mas a unção e o milagre está do lado de dentro. Se você se sente hoje cercado ou cercada, tudo que você precisa fazer é como o profeta Eliseu ele fez quando Naamã veio até ele: deixa vir. Eu posso não saber lutar com as armas humanas, mas eu sei lutar com armas espirituais, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E é nessa visão e no poder do nome do Senhor Jesus que o Senhor vai operar milagres na tua vida, e que Ele vai te dar grandes vitórias. Se você crê como igreja, diga aleluia. Então de repente, ele veio, mas ele criou uma expectativa. Ele trouxe utensílios, ele trouxe ouro, prata, ele levou, aliás. E naquele momento, quando ele chega, ele cria uma expectativa: o profeta vai sair, até porque eu sou uma autoridade, eu sou alguém que sou importante na minha nação. Mas a hora do Senhor tratar conosco, o Senhor mostra que não existem melhores nem piores, que todo mundo é amado, que Deus não faz acepção de pessoas, que aquilo que é importante para o homem muitas vezes não é para Deus. Aquilo que se destaca aos olhos humanos não se destaca aos olhos de Deus. Aquilo que tem honra e glamour para os homens não tem glamour para Deus. O próprio Jesus ele disse: aquele que quiser ser o primeiro, e seja aquele que serve. E Naamã ele vai chegando, e quando chega perto da casa, Eliseu diz: Geazi, vai lá e diga a ele que mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Onde ficava o Jordão? Nas terras de Israel, em Jerusalém.
Eu queria que você observasse isso. Diga para o seu irmão: ficava nas terras de Israel. O Jordão em Jerusalém tinha suas águas escuras, e naquela época estavam mais escuras do que nunca, porque não havia possibilidade de tratamento. Abana e Farpá, rios de Damasco, eram mais claros, limpos. E naquela hora que Naamã recebe aquele direcionamento, ele questiona, ele fica chateado. Duas frustrações. A primeira delas: ele não veio até mim, ele não me recebeu. Eu pensei que ele sairia de casa, colocaria as mãos sobre o leproso, sobre o lugar da enfermidade, eu seria curado. Eu tinha certeza. Eu trouxe presentes para ele. Vamos além, eu trouxe presentes, eu trouxe ouro, eu trouxe prata. Eu fiz de tudo. Antes de vir para cá, eu juntei as coisas para poder retribuí-lo e agradá-lo. E de repente eu estou vendo que nem sequer sair de casa para me cumprimentar e orar por mim. Ele fez isso. Em segundo lugar, porque logo o rio mais escuro e o de Jerusalém, por que eu vou ter que mergulhar nas águas deles? Eu vou te contar uma coisa forte aqui. Os rios de Damasco, Abana e Farpá, estavam sob o domínio dos sírios, mas o Jordão estava sob o domínio dos filhos de Israel. Qual era o entendimento? Eu quero mergulhar nos meus rios, não no rio deles. Já tinha escutado isso? Não era só uma questão de orgulho, mas porque eu tenho que mergulhar naquilo que é deles. Porque eu tenho que usar a calça sempre de alguém. Porque que minha roupa tem que ser sempre emprestada? Será que eu vou passar uma vida morando de aluguel? Será que ao longo de uma vida eu vou viver nessa mesma situação, sendo eu um homem trabalhador, trabalhadora, alguém que se entrega, se dedica à sua família? Mas o Senhor, Ele disse, através do profeta: mergulhe 7 vezes no Jordão. E por que essa numeração? Pergunta: por que, pastor? Essa numeração não só representava a perfeição de Deus, mas também a perseverança. O entendimento dos filhos de Israel naquela época é: se você deseja algo, tente mais de 7 vezes. Então o cumprimento da promessa e do milagre tanto está intimamente ligado à nossa obediência, como também à nossa perseverança. E naquela hora, ele frustrado, ele queria ir embora. E muitas vezes é assim que nos encontramos. Queremos abrir mão, queremos deixar. Não é porque não amamos, não, é porque criamos uma expectativa. E eu vou dizer uma coisa para você: 2 princípios que vai trazer clareza. Pastor, Deus determinou o Jordão para humilhar Naamã? Não. Sabe por que Deus determinou o Jordão? Porque estava mais perto dele. Falando de território, geografia. Interessante, né? Ele estava enfermo, ele veio de longe. E Deus, para poupar ele, para ele não ter que ir para um rio mais distante, proporcionou o Jordão, que estava bem pertinho dele. Então o lugar do milagre está tão perto. Mas muitas vezes, por isso que os homens disseram: se fosse algo pior, o mais difícil o Senhor não faria. Está tão simples, está tão perto. Tem gente que está tocando no milagre, mas não está vendo. Parece que está fácil demais, parece que é simples demais. Só que Naamã, ele tinha a característica de um homem guerreiro. Então o homem guerreiro, qual que é o pensamento dele? Vitória em cima das dificuldades.
para ganhar uma guerra, eu tenho que lutar muito. E você acha que tudo na sua vida sempre vai ser assim. Eu sei que esse é o princípio, tem que trabalhar. Eu sei que tem que se doar. Mas você passou uma vida conquistando coisas debaixo de tanta dificuldade, que quando Deus te entrega um prato pronto, você diz: não pode ser. Não era Deus querendo humilhar ele, Deus estava querendo curar e mostrar que muitas vezes aquilo que Deus faz está tão acessível, tão próximo, e nós não queremos enxergar, ou se enxergamos não queremos obedecer, porque é fácil demais. Um terceiro princípio eu quero que você entenda nesta noite: mude de mentalidade. Fale para o seu irmão: mude de mentalidade. Fala com fé para ele, aponta o dedão de profeta e diga: mude de mentalidade. Por quê? Porque muitas vezes estamos só olhando para um lado. Fomos criados, fomos treinados que tudo é difícil, que tudo é impossível, depois se torna possível, que quando Deus faz não acreditamos. Ele era um guerreiro, e a sua característica de pensamento era: eu tenho que lutar para poder vencer. E na hora que ele não precisou lutar do lado de fora, mas precisou lutar dentro dele, ele ia perdendo essa batalha. Você entende a profundidade disso? A maior guerra não é aquela que está do lado de fora, é aquela que está dentro de nós. A maior guerra não é aquela que nós lutamos em relação ao nosso voto, embora isso seja importante, mas é a guerra contra principados e potestades, para que todos eles se curvem diante do único que é Rei e Senhor do Brasil. Nossa maior guerra é a guerra interior. Naquele momento ele entra num campo de batalha que ele desconhecia. A guerra interior: eu vou embora. Chegaram homens e disseram: é tão fácil. Primeiro princípio é esse: o rio Jordão estava perto. O segundo princípio é: fala para o seu irmão, diga: meu irmão, segura essa. Diga: segura essa. O rio Jordão, ele não tinha a correnteza que Farpá e Arbana tinha. Então, por serem águas mais paradas, era mais fácil ele mergulhar. Segundo princípio é: Deus está te dando a possibilidade de não ter que lutar contra a correnteza. Fala para o seu irmão: Deus está te dando a possibilidade de não ter que lutar contra a correnteza. Eu não vou usar uma expressão aqui para ninguém se escandalizar, mas qual é o contrário de uma pessoa que não é tão inteligente? Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, seja inteligente. Deixe de ser o oposto. Deus está te dando a possibilidade de você não lutar contra a correnteza, mas você quer ir para um lugar que você quer lutar contra a correnteza. Por um minuto sequer baixa as armas. Tudo é competição, tudo é guerra, mas com Deus não é assim. Tem um momento que o espírito de guerreiro tem que ser colocado de lado. Eu vou deixar de ser um guerreiro por isso? Não. Mas eu vou me inclinar diante do general dos generais. Eu vou me inclinar diante do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu vou me inclinar diante do Deus de Israel e do Deus que será o Deus da minha vida, relacionada na mão. Eu vou me inclinar diante daquele que era, que é e que há de vir. Eu vou me inclinar diante de Yahvé, de Yeshua HaMashiach. Eu vou me inclinar diante do príncipe da paz, da rosa de Saron, do lírio dos vales, do Emanuel. Deus conosco é aquele que me chama de geração eleita, de sacerdócio real. É diante dele que eu quero me prostrar.
naquela hora. Se você já viu a história de Naamã e nunca tinha escutado esses dois detalhes, guarde. O Rio Jordão era pela proximidade e pelo fato dele não ter uma correnteza forte, porque Deus não queria que na condição que Naamã estava, ele lutasse contra a correnteza. Aí os homens disseram: se fosse algo pior, o Senhor não faria? Quanto mais mergulhar no Jordão. Captou? Entrou agora a profundidade da luta de Naamã. Captou também a facilidade que Deus proporcionou a ele, mas captou também a resistência dele por ter uma característica de guerreiro e sempre achar que uma guerra só se vence na força, quando naquele momento ele ia vencer uma batalha em relação ao seu interior, mas não na força, só na obediência. Por isso que a Bíblia diz, preste atenção, mais vale obedecer do que sacrificar. Diga comigo, mais vale obedecer do que? Isso mesmo. E de repente ele vai e mergulha 7 vezes. E quando ele levanta na 7ª vez, a sua pele está branca. E ele fica maravilhado, impressionado com o que Deus havia feito. Não só ele, mas os homens que estavam com ele, que ele quis retribuir a Eliseu com presentes. E olhe que Samaria estava num caos grande, mas Eliseu não recebeu. Mas o maior presente no coração de Eliseu foi o fato de Naamã decidir servir ao Senhor e seguir ao Senhor, e declarar que só o Senhor seria o Deus da sua vida. Existem coisas que o ouro e a prata não podem comprar, mas o maior tesouro ele levou consigo daquele lugar, Naamã, tanto a cura como principalmente a presença de Deus. E eu vou além. Quando você vai para o contexto histórico, Naamã foi responsável em levar o Deus de Israel para a Síria. O povo da Síria por um tempo se inclinou diante do Senhor. Sabe por quê? Pela influência de Naamã. Deus não é Deus de coincidência. Deus provoca situações, Ele promove situações. Então nesta noite, você que chegou aqui, diga a você mesmo: meu Deus, se o Senhor tiver que mudar tudo, mude. Se o Senhor tiver que tirar as coisas de lugar, tire. Se o Senhor tiver que fazer diferente, faça. Eu só não quero voltar como eu estou. Quantos estão entendendo isso? Diga aleluia. Erga suas mãos e louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Seu nome é poderoso, seu nome é sobre todos. Deus de Israel, outro igual não há. Tu és maravilhoso, tu és tão poderoso. Deus igual não há a ti, Jesus. Distante de ti